Esfaqueado, escalpelado, eletrocutado, baleado, torturado, engolido por lava e com o coração explodido. O cinema dos anos 2000 trouxe finais sombrios para seus vilões. Hoje, vamos classificar os destinos dos vilões desses filmes do mais cruel ao ainda mais cruel. E como de costume, vamos começar com os vilões que receberam apenas um tapinha na mão. Ou, na pior das hipóteses, pelo menos não foram mortos. Esses são os destinos não letais. De qualquer jeito, o final mais simples da nossa lista é o do caçador de judeus de Bastardos Inglórios, como indica seu apelido. Logo ficou claro que ele é um racista, colabora com o genocídio do país, e além de integrar um regime terrível, nem é leal a ele. Quando as coisas apertam, ele traz seu país sem pensar duas vezes para salvar a própria pele. Rendo-me oficialmente a você, Tenente Rain. Segundo Tarantino, essa mudança de lealdade faria com que ele fosse perdoado por seus crimes e até elogiado por seu papel no assassinato de Hitler. A única consequência real que ele recebe é uma cicatriz em forma de suástica entalhada diretamente em sua testa pelos bastardos. Assim, ele sempre será reconhecido como um nazista. Mas ele ajudou a assassinar e perseguir várias pessoas e saiu impune, apenas com alguns arranhões na testa. Ele também sente orgulho do apelido Caçador de Judeus, e pode ver a cicatriz como símbolo de honra. Agora temos um vilão que dispensa apresentações. Vamos falar do destino do Coringa. Não é esse. O Coringa de Heath Ledger está em outro nível de diversão psicótica. Somos o entretenimento da noite. Não há nada como o equilíbrio de um vilão que é tão puramente caótico e maligno, mas ao mesmo tempo tão divertido. Alfred disse melhor: o Coringa só quer ver o mundo pegar fogo. E o mais louco é que ele praticamente conseguiu fazer isso. Durante todo o Cavaleiro das Trevas, ele conseguiu matar inúmeras pessoas, espalhar medo e incerteza por toda a cidade de Gotham. Por que tão sério? Prejudica a imagem pública do Batman e a de Harvey Dent, dois dos principais heróis de Gotham, entre outros impactos. Coringa só estava se divertindo em sua visão distorcida. E embora ele tenha acabado preso no final do filme, se aquela risada maníaca no final foi algum indício, o Coringa estava bem satisfeito consigo mesmo. Mesmo com a chance de passar a vida na cadeia pelos crimes, alguns fãs sugerem que ele pode ter sido executado. Ele ainda sentia prazer doentio por ter conseguido o caos que desejava. Ele não é mais livre, mas se divertiu e parece satisfeito no fim. Alguém quer saber como ele conseguiu as cicatrizes? Não? Ok. Vamos para o Dr. Octopus de Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus provavelmente teve o destino mais brutal entre os vilões dos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ele se sacrifica ao usar suas últimas forças para parar o reator nuclear e, em meio à dor, afunda até o fundo do mar, levando seu trabalho consigo. Ele decidiu fazer de tudo para não morrer como monstro, e acabou sofrendo não uma, mas duas das mortes mais dolorosas desta lista. Ou assim pensávamos. Ele estaria muito mais alto na lista, caso contrário, mas ele retorna no universo cinematográfico Marvel em Sem Volta pra Casa, onde ele realmente acaba se redimindo. Otto. Sempre bom ver você, meu caro garoto. No filme, ele ajuda Peter e a turma mostrando que não morreu como monstro, então ponto pra você. Como a garota malvada principal do filme, Regina George talvez seja a vilã menos maligna da lista. Como o nome do seu filme de estreia revela, ela é exatamente isso, uma garota malvada. Ela já me deu um soco no rosto. Foi incrível. Mas felizmente, para todas as inúmeras pessoas que ela intimidou ao longo dos anos, o karma a atingiu como um ônibus. Ou na verdade, não como um ônibus, o karma realmente a atropelou com um ônibus. E de alguma forma ela sobreviveu para contar a história. Algumas garotas dizem que viram a cabeça dela girar completamente, mas isso é só um boato. Além de sobreviver, ela entra para o time de lacrosse no início do último ano do ensino médio. Ela se recuperou totalmente em poucos meses após ser atropelada por um ônibus. Foi um tempo impressionante, mas certamente não foram 6 meses agradáveis. Agora, como isso foi antes do anime decidir dar a eles alguns arcos de semi-redenção, precisamos falar sobre os ex-namorados malignos de Ramona Flowers. Parece que esses caras morreram, mas todos eles ressuscitam canonicamente após serem derrotados e aprendem a lição. Como são 7, vamos fazer isso em uma rodada relâmpago. Primeiro, Roxy Richter, uma das ex-namoradas mais legais da Ramona, é derrotada, mas não é pela luta de espadas épica que ela gostaria, e sim por... bem... Ramona disse que seu ponto fraco é atrás dos joelhos, pois sempre que tocava ali, explodia. Acho que foi uma explosão agradável, ao menos mais do que Gideon Graves, que foi morto a chutes por Scott quando ele percebeu que não deveria ser horrível. Bom pra você, Scott, mas ruim pro Gideon, que vai virar moedas que nem pode usar. Lutar contra Matthew Patel não é a decisão mais esperta, mas também não é a pior. Quando o Scott o derrota, ele explode.
A menos que Matthew tenha um fetiche estranho, duvido que a explosão dele fosse tão satisfatória quanto a da Roxy. Os gêmeos Katayanagi aparecem em seguida, compartilhando a paixão musical de Scott. Pelo menos puderam sair em grande estilo na Batalha das Bandas. Após a batalha musical, eles são esmagados pelo próprio avatar de dragão gigante. Com certeza doeu e traumatizou a multidão, mas pelo menos chamou a atenção. Lucas Lee, a prova de que a pressão dos colegas pode ser fatal, é o vice-campeão da lista de Ramona. Sabendo muito bem que não poderia vencer um cara enorme como Lucas em uma luta direta, Scott preferiu manipulá-lo a descer um corrimão em uma velocidade tão absurda que se espatifou ao bater. Cara, as pessoas são realmente despreocupadas com a morte nessa série. E finalmente, Todd Ingram teve o fim mais brutal de todos, mesmo que isso não queira dizer muita coisa. O fim dele foi duplo, e ele não só perdeu seus poderes veganos depois de perceber que Half and Half não é vegano. Parado! Polícia vegana! Mas então ele foi morto com uma cabeçada só pelo Scott, bem na frente da namorada dele, inclusive. Será preciso ajuda psiquiátrica séria, recomendando qualquer um, menos o espantalho. Nota mental: sempre confira os antecedentes do seu psicólogo. Jonathan Crane parece inofensivo e um pouco rude, mas por trás da máscara de saco assustadora é o espantalho, que definitivamente não é brincadeira. Ele desenvolve uma toxina especial do medo para torturar seus pacientes praticamente sem outro motivo além da pura diversão. Mais tarde, ele torna seu histórico criminal ainda mais horrível ao vender seus produtos para outros criminosos. Depois que o Batman lhe dá uma amostra do seu próprio veneno, borrifando nele a toxina do medo, Pra quem trabalha. ele acaba sendo preso, ou melhor, até 2 filmes depois, quando o terrorismo do Bane o liberta para que ele possa agir novamente. Felizmente, no final, ele está presumivelmente atrás das grades para sempre desta vez. E ele pelo menos teve um gostinho do tormento que infligiu aos próprios pacientes, o que já é melhor do que nada. E para fechar essa categoria, temos o principal vilão de Legalmente Loira, o Professor Callahan. De um dos filmes mais leves da lista, surge um dos vilões mais realistas do cotidiano, uma autoridade corrupta. Callahan mostrou suas verdadeiras intenções quando Ellie conseguiu enfraquecer o caso contra Brooke Windham. Ele aproveita essa oportunidade de ouro para parabenizá-la pelo bom trabalho dando em cima dela. Callahan quase não sofre consequências por isso. Está me paquerando? Você é uma garota bonita. Não é mencionado que ele foi demitido ou rebaixado, o que pareceria o mínimo. A única menção a ele no mini-epílogo é que Emmett pediu demissão do escritório de advocacia. Parece que ele saiu impune, mas comentários em disco versátil digital e cenas bônus mostram que Callahan foi demitido e preso por abuso sexual de uma aluna. Assim, provavelmente enfrentará dificuldades na prisão. Mas dito isso, é hora de passar para os destinos mais finais da discussão de hoje. Esses são os fins rápidos dos vilões, que não sofreram antes de irem para a luz. Então vamos falar sobre Megatron, um candidato tanto ao vilão mais icônico da nossa lista, quanto ao que inexplicavelmente sobreviveu ao maior número de mortes do grupo. No filme de 2007 ele morre de forma que imagino ser bem dolorosa. Olha, eu não sei exatamente como a dor funciona para robôs, mas tudo o que eu sei é que ele foi atingido com toda a força do Allspac, sendo sobrecarregado pelo seu poder e explodindo como resultado. Então, basicamente ele teve o mesmo final que Kai de Kung Fu Panda 3, só que ele é um robô, então provavelmente foi muito menos doloroso. O robô gigante fez um grande estrondo e é isso. Do mesmo modo, Frank Costello também teve um fim rápido. Vilões de filmes de crime muitas vezes são alguns dos mais assustadores, porque você tem a sensação de que caras como Costello realmente existem por aí. Ele foi vagamente inspirado no famoso gangster de Boston, Whitey Bulger. Ele é psicótico e implacável, sempre escapando da lei e da justiça em todo lugar. Você ainda é policial? Não. Não! Isso é até o final, onde ele é baleado e morto quase instantaneamente. Por um lado, comparado com algumas das outras coisas desta lista, é meio tranquilo. Mas sinceramente, a rapidez da morte dele e das mortes de toda a sua equipe tornam tudo ainda mais chocante e sombrio. French, seu braço direito, é baleado pela polícia e depois se suicida. A equipe é completamente eliminada em um tiroteio, e depois aquela cena maldita do elevador, simplesmente brutal. Ra's al Ghul pode ser imortal de algumas formas, mas nem mesmo o líder da Liga das Sombras sobreviveria à explosão em que esteve. Você tem que amar o Batman, né? Eu sou o Batman. Apesar das críticas por sua regra de não matar, ele sabe encontrar brechas, como ao descobrir que seu antigo mentor planeja envenenar toda a cidade para que os habitantes se destruam, buscando destruir Gotham em vez de melhorá-la.
Sem problema, só porque o Batman não vai matá-lo não quer dizer que precise salvá-lo. Se ele ficar preso em um trem desgovernado, que seja. Você percebe que fez um bom trabalho quando seu inimigo aceita o destino sem reagir. Isso chega a ser respeitável. Nem todo vigilante segue a regra de não matar. Bunny é um exemplo. Um vilão com voz de Patrick Stewart e seals de Gravity Falls numa atrapalhada poderia parecer menos intimidador, mas não é o caso. A paz enfraqueceu sua força. A vitória te derrotou. Bunny é terrorizante, um dos vilões mais implacáveis e malignos da série. Se você esperava ver as tendências fofas do desenho da Arlequina aqui, vai se decepcionar. Apesar das muitas atrocidades, Bane morreu rapidamente, baleado a queima-roupa pela mulher-gato. Acho que temos que levar em conta a dor das lesões dele, já que ele lidou com isso a vida inteira. Para alguém que torturou, aterrorizou e matou muitas pessoas, ele teve bem menos tempo para refletir do que se imagina. O próximo é o Coronel Miles Quaritch. Avatar sempre foi um filme confuso para nós, mas há uma mensagem clara. Esse cara é encrenca. Ele estava decidido a obter todos os recursos de terras distantes, sem se importar com quem precisasse derrubar, mas foi morto pelas flechas de Neytiri, o que teria sido uma morte mais lenta que uma bala. Embora esteja longe de ser um dos piores da nossa lista, o Duende Verde ainda teve um final bastante brutal. Após um experimento fracassado, ele cede ao seu alter ego e comete atos terríveis pela cidade. Olá, querida. Infelizmente para ele, esse alter ego instável acabaria se encontrando do outro lado de um alter ego menos instável. No fim, durante sua batalha final com o Homem-Aranha, ele seria empalado pelo próprio Planador, com suas últimas palavras sendo um pedido para nunca contar ao filho o que ele havia feito. É uma morte bem deprimente, principalmente porque ele tentou resistir ao Duende Verde. No fim, ele se importava com o filho, mas não conseguiu superar seu lado sombrio. Por fim, Patricia Sinclair fecha a categoria. Como outro vilão mencionou, as pessoas revelam quem realmente são quando enfrentam a morte. Para Patricia, as cores eram amarelo, mostarda e amarelo-amarelo, pois esse cara era um covarde do início ao fim. Esse homem achou que podia ser exposto por envolvimento em tráfico sexual infantil e ainda assim conversar com o pai de uma das vítimas adolescentes. Sinceramente, ele teve muita sorte de ter morrido instantaneamente com 5 tiros, porque, vamos ser sinceros, ele merecia coisa muito pior. Só o incluímos aqui porque, apesar da morte rápida, ele mostrou um terror primitivo maior que quase todos da lista até agora. Existe um lugar especial no inferno para esse cara, e a expressão no rosto dele mostra que ele sabia muito bem disso. Não foi nada pessoal. Isso foi totalmente pessoal pra mim. Agora vamos à categoria mais interessante, os finais mais dolorosos. Esses vilões tiveram mortes brutais. Primeiro, Azog, grande Sr. Orc e um dos principais vilões dos filmes de O Hobbit. Ele é grande em guerra, mas não em moral. O cheiro do medo. Azog é um caso clássico de julgar o livro pela capa. Ele é tão cruel quanto aparenta. É um vilão que não hesita em sacrificar seus próprios homens para dar um recado. Ele era desprezível, então ninguém lamentou quando Thorin o matou, já que ele zombou e ajudou na morte do pai de Thorin. Ser perfurado no coração, mesmo com toda aquela armadura, foi suficiente para tirar aquele sorriso arrogante do rosto dele, e ele foi deixado para morrer no gelo, pensando em como ele falhou miseravelmente. E isso é frio como gelo. Vamos falar sobre outro vilão icônico. Voldemort. 7 filmes desse cara causando todo tipo de terror para Harry e praticamente todo mundo ao redor dele. Harry Potter morreu! A morte de Voldemort foi algo agridoce para muitos fãs. Amargo, porque marcou o fim de uma era, mas doce porque marcou o fim de... bem, Voldemort. Quando o feitiço de desarmamento de Harry enfrenta o feitiço da morte de Voldemort, o vilão é derrotado pelo próprio desejo, desintegrando-se lentamente, algo digno do currículo do Thanos. Ele tem uma boca e quer gritar, mas infelizmente para ele já é tarde demais para isso. Agora vamos falar de Venom. Como um dos inimigos mais icônicos do Homem-Aranha, Venom jamais seria derrotado sem luta. Por mais assustador que ele seja, existe uma fraqueza que essa ameaça alienígena não consegue superar: o barulho. Peter usa isso na batalha final, prende Venom com canos de metal e o atordoa com som. Superestimular o Venom foi eficaz, mas quase fatal, pois ele se transformou tentando escapar do destino.
Tragicamente, ao jogar uma granada no Venom, Peter fez com que Ed pulasse para salvar seu novo amigo alienígena, mas ambos acabaram explodindo em pedaços. Ele poderia ter evitado isso com fones de ouvido, mas talvez seja bom que não tenha pensado nisso. Após uma série de filmes centrados em matá-lo, era de se esperar que Bill tivesse um desfecho mais satisfatório e menos triste. Não me entenda mal, a morte dele é muito bem escrita, mas fala sério. Após ter o coração partido por sua ex-amante, eles conversam sobre tudo, e depois do confronto, o ódio desaparece. É tipo, puff, desaparece num instante, assim como o coração de Bill, na verdade. Acho que ter seu coração explodido deve ser bem doloroso, mas pensando bem, a quantidade de coisas horríveis que Bill fez com os outros e a quantidade de dor que ele certamente suportou ao longo da vida, significa que isso provavelmente não foi a coisa mais dolorosa pela qual ele passou. Ele ainda conseguiu conversar calmamente com seu assassino após o ocorrido. O próximo é Smaug. Nada contra vilões complexos, mas às vezes é bom um conflito simples como: derrote o dragão maligno. Surge Smaug, um dragão que deseja apenas a casa mais luxuosa possível, usando seu poder para expulsar anões e outras criaturas mais fracas. Eu adoro morte. A morte dele é tão simples quanto seu motivo. Uma flecha no coração certamente seria uma morte instantânea para nós, humanos, mas para um dragão gigantesco como Smaug, é preciso lembrar que seu coração, por mais enegrecido que seja, ainda é bem grande, se levarmos em conta o tamanho do corpo dele. Assim faz sentido que Smaug tenha saído de forma imponente, tentando voar embora. Mas o velho ditado se provou verdadeiro aqui. Quanto maior eles são, mais forte eles caem. De fato. E diferente de Bilbo, ele nem sequer tinha uma mulher para conversar enquanto dava seu último suspiro. Aqui jaz Smaug, ele nunca conseguiu nada, mas vamos falar sobre o poderoso, e estou usando esse termo de forma bem livre, Cômodo, o principal vilão de Gladiador. Como será que o vilão principal de um filme de gladiadores morre? Dou um minuto para pensarem, isso mesmo. Embora planejasse trapacear, Cômodo esqueceu que Maximus era muito mais forte. Como resultado, quando ele sacou uma faca escondida para usar contra seu oponente, Maximus conseguiu dominá-lo e enfiar a faca de volta na própria garganta de Cômodo, calando esse exibido de vez. Cômodos teve que lidar com a humilhação da derrota e ainda foi esfaqueado em um local sensível. Por que você está se esfaqueando? Por que você está se esfaqueando? Mas se falamos de cortes sensíveis, precisamos citar a morte de Oren Ishii, uma das mais trágicas da lista. Apesar da traição da víbora mortal ter causado sentimentos ruins, nem todos os rancores eram iguais. Veja Oren, por exemplo. Ao contrário das outras lutas do filme, o duelo de Beatrix Kiddo com ela é mostrado mais como um duelo do que como vingança. Como havia respeito mútuo, ver Oren ser escalpelada de uma vez foi mais difícil de assistir. Ter o cérebro aberto provavelmente leva à morte quase imediata, mas o fim de Oren foi emocional e trouxe alguns segundos de dor extrema. E para fechar essa categoria, temos o vilão final da trilogia Cavaleiro das Trevas, Duas Caras, anteriormente conhecido como Harvey Dent. Ok, logo de cara, tenho que admitir que realmente sinto pena do Duas Caras. Tipo, o cara ouviu sua noiva morrer pelo telefone sem poder fazer absolutamente nada, e ainda acabou tendo metade do rosto explodido. É como aconteceu com Gus em Breaking Bad, mas ele precisou viver assim. Isso o enlouqueceu, levando-o a decidir o destino das pessoas no cara ou coroa. Você não se justificaria se soubesse o que perdi. Apesar dos dias brutais, sua morte foi apenas uma queda final para a destruição, impedindo que afundasse mais. Ainda assim, por mais doloroso que isso tenha sido, ele estava literalmente prestes a assassinar o filho de um homem bem na frente dele. Então, você meio que perdeu toda a simpatia que tinha conquistado ali, cara. Vamos à última categoria, finais que fazem o destino do Duas Caras parecer melhor. Estes são destinos piores que a morte. Primeiro, logo fora do pódio da brutalidade, está uma das minhas mortes favoritas, Marco Roxa. Que morte satisfatória, hein? Eu vou te encontrar. Eu vou te matar. Boa sorte. O tráfico de pessoas é um crime desprezível e esse cara é culpado disso. Ver esse monstro arrogante preso a uma cadeira elétrica improvisada foi o mínimo que ele mereceu. Preciso que você foque. Smith usou choques elétricos para obter informações sobre a filha dele, mas mesmo após contar tudo, não foi suficiente para Smith. Apesar dos pedidos, ele o deixou morrer eletrocutado até seu corpo não aguentar mais. Como a voltagem estava baixa, o processo seria demorado.
Parabéns, Smith. Agora, a medalha de bronze da brutalidade vai para os Caçadores das Sombras de Eu Sou a Lenda. Esses caras lembram que, apesar de qualquer pandemia global enfrentada nos últimos 5 anos, sempre poderia ser pior. Pelo menos não enfrentamos um surto que nos mata ou transforma em zumbis vampiros que morrem com luz ultravioleta, certo? Não consigo imaginar que isso seja muito agradável. Especialmente considerando que os Caçadores das Sombras são aparentemente inteligentes o suficiente para construir armadilhas para manter os forasteiros afastados, e provavelmente têm consciência de como estão sofrendo por causa disso. O fim deles pode ser uma explosão rápida de luz, o que não justificaria estarem tão alto na lista. Mas o fato de eles serem inteligentes o suficiente para entender a maior parte do que está acontecendo é, na verdade, algo além de horrível, e isso torna essa morte muito mais brutal como resultado. Ao contrário de seu objeto de obsessão, Gollum não tem nada de precioso. Olhe pra você, tão jovem e feliz, para onde foram os anos? A vida de Gollum, ou Sméagol, foi realmente trágica. O cara acordou, viu seu primo encontrar um anel legal e escolheu o assassinato. Pelo pecado de usar o assassinato para obter o anel sem outro desejo, além da pura ganância egoísta, Gollum foi transformado em uma casca murcha e vazia do que já foi um dia. Isso é estúpido. Sem boa vontade, que não envolva ser um anel precioso, ele viveu assim por séculos até cair numa montanha desmoronando e, mais perturbador, estava totalmente despreocupado com o fim. Tudo o que ele queria era aquele anel, e se cair para uma morte ardente era apenas o preço lógico a se pagar, então que assim fosse. Depois de tanto sofrimento, é difícil alguém te superar em brutalidade, mas a medalha de ouro vai para o flagelo dos 7 mares. David Jones, dono do armário e capitão do holandês voador, é frequentemente citado pelo holandês voador. David Jones, um grande marinheiro, apaixonou-se pela deusa Calypso, que lhe deu a missão de guiar as almas dos que morreram no mar para o além. Ele fez isso acreditando que poderia reencontrar sua amada, que o deixou esperando 10 anos. A traição de sua amada o fez passar séculos como ceifador náutico. Esse é um trabalho bem desagradável, mesmo para um cara recém sem coração como David Jones. A gente não mencionou isso? Pois é. Após perceber a traição de Calypso, Jones a traiu e ela acabou capturada em forma humana. Mesmo assim, ele sentia extrema culpa e desespero, então arrancou o próprio coração e o trancou, garantindo que o tirano tentaculoso só morreria se alguém perfurasse seu coração. Felizmente, ele é libertado quando Will Turner perfura seu coração, podendo descansar após séculos de sofrimento. Quando ser apunhalado no coração é o auge dos últimos 1000 anos, é uma forma brutal de encerrar sua história. Especialmente considerando como ele teve que lidar com o desespero e a culpa pelo que fez, sem nunca ter um alívio físico ou emocional até aquele momento. Espera, esse era um filme da Disney. Uau!